Ele voltou querendo demais, maluco. É, irmão, eu tô emocionado, maluco. Tô emocionado, tô arrepiado, tá? Arrepia até o couro cabeludo aqui, irmão. Sabe aqueles arrepios? Cara, eu falava a semana inteira, né, irmão? A semana inteira, maluquinho. O Bigode falando, cara. Coutinho tá para voltar, tô com muita esperança no futebol do Coutinho, muita esperança no futebol dele. A semana inteira, puxa vídeo meu aí, a semana inteira. Eu falava, calma, gente, 32 anos, o cara é craque. Passagem por Inter de Milão, Liverpool, Barcelona, Bayern de Munique. Pô, que isso, irmão? Que isso? É craque internacional, jogador de seleção brasileira. Voltou pro Vasco porque ele quer jogar a Copa do Mundo de 2026. 32 anos, o cara é craque. Calma, tava ansioso. Voltou, teve aquele jogo contra o Atlético Mineiro, jogo difícil, fora. Pô, cara, onde o resultado normal era perder fora. E aí pegou um Grêmio lá em Chapecó, com campo cheio de lama, tá? Campo cheio de lama. E aí machucou, lesão muscular. Pô, cara, ainda pegou Covid depois. No final do jogo ele falava, pô, eu tentava voltar, eu queria voltar logo. Por isso que tinha informação descasada na imprensa, né? Uma hora o Coutinho vai voltar, outra hora não vai voltar mais, vai voltar, não vai voltar. E aí a comissão técnica decidiu, volta hoje, volta contra o Flamengo, né? Cara, jogo difícil, clássico. Time do Flamengo, eu falei para vocês no vídeo de pré-jogo, o time do Flamengo é um timaço, cara. Eu queria que fosse uma bosta. Tá? Mas é um timaço, infelizmente. O Flamengo hoje é o time mais rico do país, cara. Tem um grande elenco, machuca um monte de jogador, entra outro e fica normal o time, tá? Joga bola normal, tá? Seria um jogo difícil, cara. Só que, irmão, vou falar muito sobre isso. Tô feliz pelo Coutinho, tá? Feliz pelo Coutinho. A gente arrancou um empatezinho, tá? Mas achei o Vasco no clássico muito covarde. Tá muito covarde. Tem alguns anos que o clássico tem pesado pro Vasco. Essa é a minha impressão, tá? Tá pesando, tá jogando para se defender, todo mundo lá atrás, pô, para não tomar gol, e aí o jogo fica ruim pra gente ver, né, cara? Fica ruim pra gente ver, tá? Vamos falar muito aí, irmão, falar muito sobre esse Flamengo 1, Vasco também 1, gol do Coutinho, primeiro gol do Coutinho depois da volta dele, grande gol em clássico, em cima do Flamengo, maior rival, tá? Golzinho, queria um ponto, arrancou um empate no finalzinho do jogo aí contra o Flamengo. Falar um pouquinho sobre, começando, né, a falar sobre o jogo, falar das escalações. O Flamengo teve uma troca naquela escalação que a gente vinha dando aqui, né? Tirou a Arrascaeta e colocou o Gonzalo Plata, o equatoriano, a contratação do Flamengo, o jogador que foi oferecido para o Vasco, tá? Eu lembro para vocês, ele foi notícia aqui no canal, tá? Oferecer ele para o Flamengo, para o Corinthians e para o Vasco também, para os três times. Acabou com o Flamengo com grana, trouxe o jogador, bom jogador, esse Gonzalo Plata, entrou no lugar do Arrascaeta, tá? Irmão, foi bom o Arrascaeta no banco, porque o Arrascaeta é craque. Só que o Vasco, irmão, nesse clássico parece um negócio, tanta falta de sorte de vez em quando, que o Luiz Araújo, que não é nada demais, jogador normal do Flamengo, machucou. Piton deu uma chegada nele forte, tocou joelho com joelho, só que a parte do joelho de fora do Piton bateu na parte do joelho de dentro, acabou que o jogador se machucou, saiu e aí entrou a Arrascaeta. Pô, irmão, aí é difícil, né? Mas a Arrascaeta em campo. O Vasco, ao invés de Ryan ou Emerson Rodrigues, o treinador Rafael Paiva veio com o Jean Davi, tá? Foi Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Michael, Léo e Piton. Hugo Moura, Esforza, Paier, David Verrete, e aí a novidade, né? Veio com Jean Davi ali no lado direito. Cara, o Vasco, primeiro tempo, muito atrás, cara, muito recuado, toda hora, quase que, o jogo inteiro, tá? O Vasco muito recuado, marcando lá atrás. E, cara, foi vou falar, uma tática errada do Rafael Paiva. Porque o Flamengo, cara, tem um timaço. Você vai dar a bola pro timaço, marcar lá atrás, você vai ser sufocado, maluco. Você vai ser sufocado.
A Liana, minha esposa, veio, e aí, como é que tá o Vasco? No primeiro tempo eu falei, pô, o Vasco tá sendo amassado. Uma hora vai tomar gol, não tem como, irmão. Quando um time é muito superior ao outro, tecnicamente, e aí o outro, que é inferior tecnicamente, fica só se defendendo, pô, irmão, vai tomar gol uma hora ou outra, não é possível, né? Não é possível, uma hora ou outra acaba saindo o gol dos homens, né? Não saiu no primeiro tempo, porque, primeiro, grande defesa do Léo Jardim na cabeçada do Pulgar, tá? Léo Jardim tá pegando demais. Teve um outro lance do Flamengo, uma cagada dos Forza, irmão. O Payet tocou para ele perdeu a bola na entrada da área, a Arrascaeta invadiu, tocou pro Léo Ortiz, a sorte que o Léo Ortiz perdeu o tempo de bola, né? E aí o Vasco conseguiu travar a jogada. O Vasco, no primeiro tempo, irmão, deu um chute pro gol, no gol, né? Um chute do Hugo Moura. Teve uma outra jogada do David em contra-ataque, que o David acertou o travessão, mas estava impedido, tá? Não foi um primeiro tempo bom do Vasco, tá? E aí, dos jogadores que entraram, quero destacar, cara, o Jean Davi não foi bem hoje, horrível. Um jogador a menos. A gente elogiou pra caramba ele aqui, né, nas partidas que ele entrou, mas hoje muito mal. Foi pro intervalo 0-0, tranquilo. E aí eu fico pensando, né? Até tava comentando nos grupos de WhatsApp. Cara, a galera fala, daqui a pouco o Paiva faz aquelas mexidas doidas dele e aí ganha o jogo, né? Até porque o Vasco tem cansado. Parece que é uma tática, né? Cansa o adversário no primeiro tempo, né? E aí no segundo tempo o Vasco sai um pouco mais, tá? Cara, outra coisa que precisa destacar é que esse time do Vasco não desiste nunca, maluco. Nunca. O time que não desiste, né? Hoje nem foi tão bem, mas o time não desiste, o time vai até o final, tanto que o golzinho foi no final. Segundo tempo, né, o Flamengo continuou em cima, mas diminuiu um pouco a intensidade, os jogadores vão cansando. Mas mesmo assim colocaram 2 bolas na trave, uma com o Bruno Henrique, estou no cantinho, a bola pegou na trave, saiu. A outra uma cabeçada do Léo Ortiz, explodiu na trave também e saiu. E aí, irmão, pô, aquele negócio que eu falei, cara, você vai ficar só se defendendo contra um time tecnicamente melhor que você? Dá errado, irmão. E aí, numa jogada, a Arrascaeta acha o Gerson sozinho. O Léo não marcou o Gerson! A galera tava aqui falando durante a semana, teve gente falar, pô, o Bigode tá de marcação com o Léo. Pô, para de marcação com o Léo, Bigode, vamos apoiar. Irmão, eu tento apoiar, mas ele no gol do Flamengo não estava marcando ninguém, maluco, ninguém. O Léo não marcou ninguém. E aí, nas costas do Léo, Gerson, só deu um toquinho. Gol dos homens, maluco, gol dos homens, 1-0 os caras. E eu falava, pô, cara, o Vasco, o clássico tá pesando pro Vasco, né? Desde que o Flamengo montou um grande time, um grande elenco, desde que o Flamengo tem dinheiro, o Vasco entra no clássico, irmão, acuado, com medo de perder. Pô, tá pesando demais esse clássico pro Vasco. Fluminense de vez em quando ganha eles, Botafogo de vez em quando ganha eles, mas pra gente, cara, tá pesando muito jogar contra o Flamengo. Tá pesando demais, tá? E aí, recuado o tempo todo, não ia dar outra, irmão. Gol dos homens, 1-0, né? Gol do Gerson. O Rafael Paiva fez algumas trocas, né? Tirou o Jean Davi, que não estava jogando nada, colocou o Ryan, tá? Colocou também o Coutinho ali no lugar do Payet, tá? Coutinho com muita vontade, entrou se deslocando toda a parte do campo e tal. Depois colocou o Emerson Rodrigues no lugar do David, tá? E aí fez mais 2 trocas, tirou o Hugo Moura cansado, colocou o Matheus Carvalho, tirou o Paulo Henrique cansado, colocou o Puma. E aí abre alguns parênteses que é importante falar. Esses 2 que saíram cansados hoje jogaram muita bola, cara. Irmão, o que o Hugo Moura e o Paulo Henrique jogaram de bola hoje não é brincadeira. Não é brincadeira. O Paulo Henrique e o Hugo Moura jogaram demais, maluco. Demais. Jogaram muito, tá? E aí eu quero ser justo, tá? Para um rapaz que toda hora eu tô criticando aqui, que é o Emerson Rodrigues, né? Eu falo para vocês, pô, muita perna, jogador de muita perna. Não gostei, preferi o Jean Davi. Cara, hoje o Jean Davi não jogou nada, foi nulo, jogador a menos que o Vasco teve. E aí o Emerson Rodrigues entrou. Foi bem, cara, foi bem, puxou vários contra-ataques. A jogada do gol foi dele. A jogada do gol, vamos ser justos, foi dele. Ele botou para a perna direita, levantou na área, o Verratti não conseguiu, bola muito alta.
E aí o Puma que tinha entrado no segundo tempo, não desistiu, cara. O Puma é muito bom no ataque, tá? Não canso de falar para vocês. O Puma não é bom lá atrás na defesa, mas é muito bom no ataque. Emerson Rodrigues lançou, a bola ia saindo, o Puma não desistiu, o Puma cruzou. Quem tava lá na área? Que o Coutinho bateu querendo demais, botar mais 3 pontos. Irmão, Coutinho, maluco. Puma cruzou, Coutinho. Toma, Flamengo! Essa parada! Gol do Vascão, Coutinho, irmão, bom demais. E aí o jogo acabou, né? 1-1, Vasco e Flamengo. Maluquinho, 1-1. Foi bom. Foi, assim, um empate com gosto de vitória, porque foi no final, porque os caras têm um time melhor, tá? Porque foi gol do Coutinho, tô com muita esperança no futebol do Coutinho, hoje deu certo, entrou, meteu gol, vai levantar mais ainda a moral dele. Foi bom, porque a gente mais uma vez está vendo esse time lutar até o final, não desiste, hoje não desistiu de novo, empatou, não perdeu, muito bom. Agora, tá? Não foi boa a tática do Rafael Paiva. Tá? Deu a bola para o Flamengo, marcou muito atrás, time recuado. O clássico tá pesando para o Vasco, tem que parar com isso, tá? Tem que parar, o clássico precisa parar de pesar para o Vasco, tá? Minha opinião. Mas enfim, irmão, o Coutinho voltou querendo demais. Muita gente aí comentava, né, durante a semana, falando que não levava muita fé no Coutinho. Irmão, escuta o bigode, parceiro, escuta o bigode. Primeiro gol de muitos do Coutinho aí. E aí acabou que foi um bom resultado, né? O Vasco não saiu derrotado, recuperou, inclusive, foi a 35 pontos, igualou com o Inter, mas passou o Inter em critério de desempate. O Vasco volta à 8ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Irmão, queria que você comentasse aqui, né? Deixasse a sua opinião sobre esse Flamengo 1, Vasco da Gama também 1. Deixa seu comentário aqui, ó, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral pro bigode. Eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!